Democracia no Brasil, eleições 2018 é o tema do nosso programa de hoje. Eu estou com o estrategista político Márcio Coimbra. Márcio, a cobertura da imprensa, você acha que tem sido boa, tem ajudado o eleitor a, de fato, perceber cada candidato? Quando eu digo cobertura, são aquelas reportagens dos telejornais que duram ali 2 minutos, dois minutos e pouquinho de cada um da agenda do dia, as sabatinas que os jornais têm feito, as rádios têm feito, a televisão. Aliás, eu gosto mais das sabatinas do que dos debates. Não sei se você também é assim, mas essa cobertura da imprensa está cumprindo um bom papel? Eu acho que está, sim. Essa eleição ela tem sido bem interessante porque a gente tem visto espaço, tem visto entrevistas, mais do que os debates, como você bem colocou, eu concordo exatamente com esse argumento. O que a gente tem visto nessa eleição é cada vez mais outros mecanismos assumirem um protagonismo do que os debates em si. Porque os debates muitas vezes são muito engessados, alguém levanta a bola para alguém que sabe, para depois já vir com uma tréplica, ou seja, é uma coisa muito já desenhada. É muito melhor quando a gente confronta os candidatos com o inesperado, né? E essas entrevistas têm feito esse papel, têm feito essa diferença. E fazendo ressalva de algumas entrevistas que eu considero abusivas e agressivas, inclusive. Mas é importante que os entrevistadores, de fato, quando o candidato fala alguma coisa, não, candidato, mas não é isso não. Realmente o senhor é dessa maneira, mas tem isso aqui que não é exatamente como o senhor está dizendo. Porque nessas horas se pega também na mentira, nessas horas se pega na meia-verdade, é importante. Mas sem a certa agressividade e até um abuso que eu constatei em alguns meios aí. Sim, isso aconteceu. E aconteceu também no seguinte, algumas dessas entrevistas, que na minha opinião foram muito ruins, elas não focaram em plano de governo. Exatamente, só em polêmicas. Áreas, só em polêmicas. Uhum. Ou seja, o que o eleitor quer saber é qual é a proposta do candidato para os problemas reais da vida dele. Temas polêmicos não passam ao largo da vida cotidiana da maioria das pessoas. As pessoas querem saber de saneamento, as pessoas querem saber de energia elétrica, do preço da gasolina, as pessoas querem saber de coisas que afetam a vida delas no cotidiano. Não temas polêmicos que ajudam só a emparedar os candidatos. Outra coisa que me pareceu muito ruim em certas entrevistas que eu acompanhei foi que alguns jornalistas de alguns canais buscam os seus ressentimentos pessoais históricos, buscam dar voz a isso muito mais do que a sua curiosidade em relação ao que o candidato propõe nos seus projetos. Então, se a pessoa tem uma história da qual ela não concorda com o candidato, ali não é o momento dela explorar isso. Ali é o momento dela fazer um serviço jornalístico a favor da população, né? Muito bem, Márcio, muitas perguntas aqui, eu preciso também me ater a elas. Vamos lá. Meu nome é Olga e falo de Feira de Santana, Bahia. O absurdo no Brasil é constatar que o povo é tão corrupto quanto os políticos, pois em todos os estados, aí ela, por exemplo, ela citou o nome de um político, que eu não vou fazer isso aqui, me desculpa, tá? Aí ela, com 17 processos, está em primeiro lugar nas pesquisas. E aí ela diz aqui de um outro líder de pesquisa, tá, etc. e tal, que está preso. Vocês acham isso normal? Eu acho o fim do mundo, pobre Brasil. Na verdade, quando as pessoas falam que aqui em Brasília, né, ocorre muita corrupção, porque os políticos não prestam, na verdade, os políticos são a tradução da sociedade. Os políticos são eleitos pelo povo, eles representam o povo. Então, se isentar de culpa e dizer, não, o político é corrupto, o político está errado, e a pessoa, quando tem eleição, não vai votar, ou não pesquisa para votar, ou não se informa e vota em qualquer um, ela está transformando o Congresso no espelho da sociedade. Na realidade, as pessoas, na hora das eleições, quando elas têm a grande oportunidade de fazer essa diferença, de votar e mudar essas pessoas. Mas, como a gente vê, nem sempre isso acontece, né? Muito bem. Com tantas pesquisas, ficamos um pouco sem resposta. As emissoras influenciam nas pesquisas eleitorais? É uma pergunta... As emissoras? Não, as emissoras não. Elas contratam pesquisas. Elas contratam pesquisas junto com alguns outros meios de comunicação, jornais e tal. Mas voltando a isso, o que eu ainda considero mais confiável são as pesquisas de mercado.
Tem alguém aqui parabenizando o Márcio, dizendo assim, o único analista político que falou verdades. Canção Nova não tem parcerias com partidos políticos, graças a Deus. E é isso mesmo, não temos também não. André Luiz de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, viu, André? Queria perguntar ao convidado a respeito de um eventual segundo turno entre Bolsonaro, Haddad, perspectivas que haveria se ficar um segundo turno assim? Bom, o que se desenha é realmente um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro hoje, dentro das análises que eu faço. Eu não acredito que o Bolsonaro vá cair da maneira que todos apostam, porque ele tem um voto consolidado muito grande. Mesmo que ele perca os 20%, ele ainda conserva 80% do seu eleitorado que se diz convicto. O Haddad tem toda uma máquina que teve no poder durante muito tempo por trás. Então o embate do segundo turno seriam entre esses dois candidatos. E um segundo turno entre esses dois candidatos é um segundo turno completamente imprevisível. O resultado vai ser 52-48, 51-49 para um lado ou para o outro. Até porque grande parte do establishment político brasileiro, os políticos tradicionais, eles tendem num segundo turno a apoiar o Fernando Haddad. Por quê? Vamos explicar para o telespectador. Porque esses políticos sabem qual a posição que eles ocupam em um governo do PT. Eles já sabem quais são os feudos que são controlados por cada partido, quais os ministérios, quais os órgãos que são controlados por cada estrutura partidária. Com o Bolsonaro seria um salto no escuro, porque o Bolsonaro diz que vai fechar muitos órgãos públicos, o Paulo Guedes, que vai ser o seu ministro da Economia, diz que vai privatizar outros tantos órgãos. Então isso deixa os políticos numa incerteza muito grande. Então a tendência no segundo turno é a maioria dos políticos migrarem ao Haddad. Naturalmente essas propostas do Bolsonaro não agradam a classe política, não é? Certamente não. E daí ele não teria de fato essa adesão dos outros partidos. Não teria uma adesão, e aí eu escuto muitas pessoas dizendo, então ele vai sem apoios para o segundo turno. Mas se ele for para o segundo turno sem apoios, esse pode ser o maior apoio que ele possa ter, estrategicamente. Seria uma virtude. É uma virtude, porque o eleitorado que está com ele é um eleitorado que está cansado de todos esses políticos que um eventual segundo turno entre os dois migrariam naturalmente para uma campanha do Haddad. Aqui tem uma ouvinte, Amanda de Brasília, ela disse assim, estamos tristes com o contexto político. Boa noite, viu, Amanda? Infelizmente não há perspectiva de mudança com esses candidatos, não há proposta concreta, nenhum candidato tem projetos claros para saúde, educação, segurança. Como o eleitor pode buscar acerto num processo eleitoral que deixa a desejar? Até que ponto a igreja pode nos auxiliar com as escolhas, etc.? É real isso também, que ela está dizendo não existem propostas, não se tem algo de fato sendo apresentado para o povo? Não, porque a gente está vivendo um processo de revolta e renovação. Deixa eu explicar isso. Mais importante que as propostas para o eleitorado hoje está sendo esse sentimento de repulsa. Esse sentimento de repulsa ele começou em 2013, ele passa pelo impeachment, pelas manifestações pelo impeachment, passa pelas eleições municipais que elegeram outsiders em muitos lugares, né? E desembocam em 2018, nesse quadro eleitoral polarizado que a gente está vendo. Isso é explicado por quê? Porque eu tenho uma tese de que a cada 30 anos você vira um ciclo político no Brasil. Nós estamos vivendo a fadiga do material político que iniciou a nova república, né, 30 anos atrás. E o ápice dessa mudança, o que foi? Foi a eleição do Fernando Collor, que era um insider que se vendia como outsider. A cada 30 anos, nós temos alguém que vem desafiar o sistema e que o eleitorado compra essa aposta. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso em 1989, aconteceu em 1960, aconteceu em 1930 e 30, 40 anos antes com a proclamação da República. O ciclo político que a gente está vivendo está vivendo um esgotamento do começo da nova República entre 85 e 89, agora, entre 2013 e 2018. E 2018 pode ser o ápice. Isso explica
os votos, a intenção de voto no Bolsonaro, que é muito grande. E muito mais um sentimento, uma onda, uma vontade, do que efetivamente uma avaliação em relação a propostas. É assim a cada 30 anos no Brasil. Provavelmente a gente tem a próxima janela em 2050. Olha, eu gostei muito porque você trouxe uma resposta para algo que muita gente gostaria mesmo de entender. Por que a falta de tantas propostas? Mas agora você nos trouxe. É porque é um momento de revolta. O povo quer mudança. E aí fica até pouco tempo para os candidatos também fazerem propostas, até pela falta de credibilidade do momento mesmo, não é? Exatamente. Muito Quem bem. traz mais proposta é que tem menos intenção de voto hoje. Aí. Márcio, eu queria ficar contigo aqui até meia-noite, mas não vai dar. A gente vai voltar depois, se Deus quiser, numa outra ocasião. Foi um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. Obrigado mesmo. A você de casa que acompanhou também o nosso Além da Notícia, espero que tenha sido muito útil. É o que a gente pretende. Vamos continuar nos próximos programas também, contribuindo com este processo em que o Brasil agora está imerso de preparação para este momento de mudança com as eleições. Fique com Deus, boa noite, até a próxima semana, se Deus quiser.